Você sente que sempre está correndo, mas nunca chega? Hoje quero falar com você sobre algo que pode transformar sua vida. A diferença entre correr desesperado e caminhar com propósito divino. Vivemos em um mundo obcecado pela velocidade. Tudo precisa ser rápido, imediato, urgente, mas Deus opera em um ritmo diferente. Jesus nunca correu em pânico em direção aos seus milagres. Ele caminhou com autoridade até eles. Quando os discípulos se desesperaram na tempestade, ele dormiu em paz. Quando Lázaro morreu e todos corriam angustiados, ele chegou em seu tempo perfeito para demonstrar a sua glória. A pressa não acelera os planos de Deus, apenas destrói a sua paz. Os milagres não aparecem quando você corre ansioso, mas quando você caminha confiante no ritmo que Ele estabelece. Esta mensagem chegou até a sua vida porque você precisa ouvir o que Deus está lhe dizendo hoje. Pare de correr, caminhe comigo. No meu ritmo, você verá os meus milagres. Antes de começar, quero que você declare nos comentários: paro de correr, caminho no ritmo de Deus e confio em seus milagres. Que esta declaração seja o seu primeiro passo rumo a uma vida onde a paz substitui a pressa e onde os milagres se revelam em cada passo que você dá com ele. Vamos começar. Número 1. O que você acelera, você fragmenta. O que você pausa, você aperfeiçoa. Quando você tenta acelerar o que Deus está formando em sua vida, você fragmenta, torna incompleto, deforma. Mas quando permite a pausa, quando se detém no tempo dele e não no seu, então ele pode aperfeiçoar a sua obra em você. O mundo empurra você a correr, a produzir rápido, a mostrar resultados imediatos, mas o céu convida a um ritmo diferente. O da confiança, o da calma, o de esperar em silêncio o processo que só Ele sabe levar até o fim. Você se lembra do que diz o profeta Jeremias? Que o oleiro, quando o vaso se estragava em suas mãos, o fazia de novo até deixá-lo perfeito, conforme o seu parecer, não conforme a pressa do barro. Jeremias 18:4. Assim age Deus com você. Não acelera a secagem porque se quebraria. Ele espera o momento exato para que sua vida não fique cheia de rachaduras. A pressa é inimiga da excelência divina. Tudo o que é forçado, tudo o que é empurrado fora do tempo, perde beleza, perde substância, perde firmeza. Você já viu como os melhores vinhos exigem repouso, como precisam de anos para adquirir sabor e corpo? Assim também o seu caráter, a sua fé, o seu ministério e até os seus relacionamentos. Se você tenta apressá-los, tornam-se superficiais. Se deixa amadurecer, transformam-se em uma bênção duradoura. Deus nunca chega atrasado, mas também não chega apressado, porque não precisa corrigir erros. Ele é perfeito em seu agir, e ainda que você queira acelerar, Ele sabe que o milagre se forma na paciência. Talvez o seu coração tenha estado inquieto, esperando por uma resposta que não chega, desejando que o milagre se manifeste já. Talvez você tenha orado, insistido, trabalhado e mesmo assim sinta que não há avanço. Mas deixe-me lembrá-lo de algo. A sua impaciência pode abortar o que Deus estava amadurecendo. Como uma fruta arrancada verde, se amarga e se perde. Como uma gestação interrompida antes do tempo, a vida não chega a termo. Não queira forçar o que o céu desenhou com amor. Quando Deus o convida a pausar, não é porque Ele tenha esquecido o seu pedido, mas porque está preparando algo completo, perfeito e eterno. O próprio Jesus nunca correu. Leia os evangelhos e você perceberá, Ele sempre caminhou. Quando todos estavam desesperados, Ele se movia com calma, com intenção, com paz. Quando Lázaro morreu, Ele esperou 2 dias a mais antes de ir a Betânia. Para a lógica humana, isso era atraso. Para o plano de Deus, era a oportunidade perfeita de mostrar um milagre maior. Se tivesse corrido, teria curado um enfermo. Ao esperar, ressuscitou um morto. Isso nos ensina que a pausa divina não é negligência, é a antessala de uma glória maior.
O oleiro sabe que se acelera a secagem do vaso, ele se quebra. Assim também você. Se quiser ver rápido o que Deus está moldando, o que obterá será frágil, quebradiço, sem fundamento. Mas se deixar que a mão dele trabalhe no tempo certo, você será como um vaso forte, capaz de conter a sua glória sem se romper. A pergunta é: você quer um resultado imediato que se desfaz ou um milagre sólido que permanece? O sábio se detém, confia, espera, porque entende que o perfeito requer tempo. Detê-lo não é perder tempo, é ganhá-lo. Descansar em Deus não é preguiça, é fé. O sabate que o Senhor ordenou em Êxodo 20 nos ensina que pausar é reconhecer que Ele continua agindo, ainda que você se detenha. A pausa é um ato de confiança. O mundo pode correr desenfreado, mas você pode caminhar seguro, porque os seus passos estão firmados no calendário eterno do Pai. Pelo Senhor são confirmados os passos do homem, e ele se agrada do seu caminho. Diz o Salmo 37:23. E esses passos não se dão na correria, mas com direção, com propósito, com paz. Hoje Deus diz a você: faça uma pausa consciente antes de tomar essa decisão apressada, antes de abrir essa porta por conta própria, antes de forçar esse relacionamento ou esse negócio. Respire, ore, ouça. Não corra quando a sua alma ainda não está pronta. Nessa pausa, você encontrará a voz suave que Elias ouviu no sussurro tranquilo, não no barulho do vento nem no terremoto. Ali, você descobrirá que a lentidão com Deus não é deficiência, é sabedoria. O que você freia, Ele aperfeiçoa. O que você apressa, se quebra. Permita-se caminhar no compasso do céu. Talvez seja o momento de mudar a sua oração. Em vez de pedir rapidez, pedir direção. Em vez de exigir velocidade, pedir firmeza. Pergunte ao Senhor qual é o ritmo dele para você. E enquanto caminha, observe os pequenos milagres que vão se manifestando ao seu redor. A provisão diária, a paz que o sustenta, a força que renasce. Esses também são milagres, ainda que às vezes você não os veja porque corre demais. E agora, antes de prosseguir, convido você a praticar uma pausa espiritual. Feche os olhos, respire fundo, inspire e diga em seu coração: Jesus. Expire e diga: tem misericórdia. Repita esse simples ato várias vezes, como um passo de fé, como um treino para a sua alma. Isso é caminhar de forma contemplativa, pausar, respirar, ouvir, avançar, agradecer, permanecer. Assim você aprenderá que o verdadeiro milagre não está na pressa, mas na paciência que confia que Deus já está agindo em silêncio. Número 2. Caminhar devagar não é preguiça, é sabedoria. Caminhar devagar não é preguiça, é sabedoria. É decidir que a sua alma não será arrastada pela cultura do já, mas guiada pela voz que lhe diz: ao meu ritmo você verá os meus milagres. Proponho algo. Antes de julgar o seu passo, pergunte-se com honestidade pastoral: estou indo devagar por preguiça ou porque o Espírito está me ensinando precisão? É medo de avançar ou é obediência em esperar o sinal? Muitas vezes culpamos a lentidão quando, na realidade, o que está ocorrendo é um refinamento interior. A sabedoria caminha observando. A tolice corre tropeçando. A velocidade sem direção é apenas movimento. O movimento com discernimento é verdadeiro progresso. Veja isso em Jesus. Nas supostas emergências, ele não correu. Deteve-se, olhou, perguntou, ouviu o Pai e então agiu. Quando acompanha os 2 discípulos no caminho para Emaús, não aparece correndo para lhes dar um sermão. Aproxima-se, caminha com eles, pergunta, permite que abram o coração e só então lhes interpreta as Escrituras. Naquele mesmo dia, iam 2 deles para uma aldeia chamada Emaús. E sucedeu que, enquanto conversavam, o próprio Jesus se aproximou e caminhava com eles. Lucas 24, 13 a 15. O mestre ensina enquanto caminha, não enquanto corre. Por quê?
porque as verdades mais profundas requerem ritmo de conversa, não corrida. Imagine a cena sensorial, um corredor que com toda a sua energia chega primeiro, mas ao lugar errado. Exausto, orgulhoso de sua marca, porém longe do destino. E agora, imagine um caminhante que, sem aplausos nem pressa, chega em segundo ao lugar certo. Qual dos dois é verdadeiramente sábio? Assim acontece com as nossas decisões. Chegar rápido ao lugar errado continua sendo um fracasso. Chegar a tempo ao lugar de Deus é vitória. Pelo Senhor são confirmados os passos do homem. Salmo 37, 23. Esses passos não carregam cronômetro, carregam direção. Talvez você tenha crescido ouvindo que, se você parar, fica para trás. E essa mensagem lhe colocou uma mochila de culpa cada vez que tenta ir mais devagar. Hoje o Pai desfaz esse peso das suas costas. Ele diz: filho, filha, caminhar devagar ao meu compasso não é ociosidade, é confiança. Descansar no sétimo dia não deteve a providência do céu. O sábado foi uma proclamação do governo divino. Fazer uma pausa, avaliar, orar, ouvir, não é perder tempo, é honrar o Senhor do tempo. Tudo tem o seu tempo, e tudo o que se quer debaixo do céu tem a sua hora. Eclesiastes 3:1. A sabedoria reconhece essas horas, a pressa as atropela. Deixe-me fazer algumas perguntas pastorais para desmascarar a falácia da velocidade. O que você teme que aconteça se reduzir a marcha? A quem você quer impressionar chegando primeiro? Que sinais do Espírito você ignorou por não querer ficar para trás? Quando foi a última vez que tomou uma decisão depois de ouvir em oração e não por impulso? A alma sem ciência não é boa, e o que se apressa com os pés peca. Provérbios 19:2. Não é uma condenação a mover-se, é um convite a mover-se com luz. A sabedoria avalia antes de agir. A impulsividade age antes de pensar. Marta se agitava com muitos afazeres. Maria escolheu a boa parte ao sentar-se aos pés do Mestre. Lucas 10, 38-42. Não foi preguiça, foi prioridade. E quando você prioriza a presença, sua ação posterior adquire outro peso, outra unção, outra eficácia. Jesus orava de madrugada, Marcos 1,35, e dessa quietude brotavam decisões precisas. Menos ruído, mais substância, menos agenda, mais fruto. Caminhar devagar abre o seu ouvido. Quando você reduz a velocidade, percebe o rastro de Deus no cotidiano, palavras que antes passavam despercebidas, portas que não são para hoje, rostos que você deve amar agora. Ao diminuir o ritmo, a orientação do Espírito deixa de ser um murmúrio abafado pela ansiedade e torna-se um sussurro claro na alma. Por isso a pressa não só o cansa, torna você surdo à direção. O inimigo sabe que se não pode fazê-lo cair, tentará fazê-lo correr até desorientá-lo. E como se vê na prática a sabedoria que caminha? Primeiro, pare por 30 segundos antes de responder a uma mensagem que mexe com você. Respire, ore em silêncio. Jesus, ao inspirar, guia-me ao expirar. Segundo, quando surgir uma oportunidade imperdível, pergunte-se: isto vem do Pai ou do meu medo de perder? Terceiro, se todos o pressionam com seus relógios, volte ao compasso do céu. Pai, mostra-me o seu passo. Quarto, se você já saiu correndo, não se castigue. Reduza, recalibre, retome o caminho com mansidão. A sabedoria não humilha, reorienta. Falo a você com ternura de pai. Não confunda cansaço com chamado, nem urgência com unção. Deus não quer você exausto, quer você afinado. A excelência do reino floresce quando você aprende a chegar a tempo, não primeiro. Quando você caminha assim, as peças se encaixam, os milagres não o surpreendem, encontram-no disponível. Porque a sabedoria que caminha sabe esperar a porta certa, a palavra oportuna, a aliança precisa. E ao atravessá-las você diz: valeu a espera.
Hoje, abandone a crença de que rápido é melhor. Declare com fé: Senhor, aceito o seu ritmo. Prefiro a sua direção à minha velocidade. Vamos caminhar a Emaús outra vez. Conte-lhe suas frustrações. Deixe que ele lhe pergunte. Permita que ele lhe abra as Escrituras. E sinta como o seu coração queima ao seu passo. Quando ele marca o compasso, cada passo é obediência. Cada pausa é adoração. E cada chegada é propósito cumprido. Caminhando assim, você verá os seus milagres sem se queimar na corrida. Porque a sabedoria não se mede em quilômetros por hora, mas em fidelidade, passo a passo. Número 3. Tudo tem o seu momento debaixo do céu. Debaixo do céu não há demoras caprichosas, há um calendário perfeito que não falha. Tudo tem o seu tempo, e tudo o que se quer debaixo do céu tem a sua hora. Eclesiastes 3:1. Quando você olha para o seu relógio e sente ansiedade, levante os olhos e olhe para o relógio de Deus. Ele não marca minutos, marca propósito. Ele não tem pressa, porque não comete erros de tempo. As suas obras não precisam de remendos de última hora. Se hoje lhe parece que demora, lembre-se de que o Pai não cozinha em fogo alto o que só revela o sabor em fogo lento. O jardineiro sábio não colhe a fruta verde, ainda que brilhe por fora. Espera até que a doçura amadureça por dentro. É isso mesmo que o Senhor faz com você. Cuida do seu processo, protege a sua semente, resguarda o seu broto do vento e do sol até que você possa dar fruto sem se quebrar. Imagine as estações da alma como as do campo. Há tempos de arar, quando a terra se rompe e parece que tudo se desordena. Tempos de semear, em que quase nada se vê. Tempos de regar, nos quais a disciplina sustenta o que a fé semeou. E tempos de colheita, quando as mãos se enchem daquilo que um dia foi promessa. Acelerar a primavera não produz verão, destrói-o. Arrancar uma árvore no inverno porque não dá folhas é ignorar que o seu trabalho é invisível. Está aprofundando raízes. Assim também a sua vida. O que chega cedo pode não estar maduro. O que parece tardio no seu relógio pode estar perfeito no coração de Deus. Não é perda, é incubação. Ainda que a visão se demore por um tempo, se tardar, espera-a, porque certamente virá. Abacuque 2:3. Façamos lectio na alma. Leia, tudo tem o seu tempo. Eclesiastes 3:1. Medite. Que tempo é este para você? Tempo de calar ou de falar? De plantar ou de arrancar o que se plantou? De abraçar ou de se afastar de abraçar? Cada estação traz uma tarefa espiritual específica. Orar não é tanto pedir que o clima mude, mas pedir olhos para reconhecê-lo. Ore, Senhor, dá-me sabedoria para abraçar esta estação, ainda que não se pareça com os meus planos. Contemple, respire e aceite, como a terra que não discute com o lavrador, e haja. Dê o passo correspondente ao dia de hoje, não ao de amanhã. A obediência de hoje abre a graça de amanhã. Deus não improvisa com você. Quando você pensa que o céu está em silêncio, Ele está coordenando peças que você não pode ver. A espera não é passividade, é agenda invisível. José não chegou a governar o Egito por um atalho, mas por uma rota que parecia atraso. Poço, casa de Potifar, prisão, estratégia do reino. Davi não tomou o trono à força, esperou em cavernas até o momento da unção. A seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Gálatas 6:9. O seu relógio mede quanto falta. O relógio de Deus mede o que falta formar. E quando isso termina de se formar, o que parecia demora se revela como proteção. Você não estava pronto para carregar o que hoje já pode sustentar. O inimigo aproveita a sua ansiedade para sussurrar: Deus se esqueceu. Mas o Espírito responde: estou incubando. No deserto, Israel não recebeu armazém para um ano, recebeu maná para cada dia, porque a lição não era acumular, era confiar. Deuteronômio 8:3. Cada amanhecer trazia a provisão exata, nem antes nem depois.
Se Deus o trouxe a uma estação de dependência diária, não é castigo, é treinamento de confiança. Ele está lhe ensinando o compasso do céu: passo, pão e presença. E nesse ritmo, a ansiedade se transforma em paz, porque você aprende que nunca chega atrasado quando caminha com aquele que é o Senhor do tempo. Aceite a sua estação. Se hoje é tempo de semear, não se compare com os que estão colhendo. Se hoje é poda, não se compare com os que estão florescendo. A poda dói, mas multiplica a vida. O viticultor corta o que consome seiva, sem dar fruto, para que o essencial frutifique. Quando Deus poda, não está castigando você, está preparando-o para carregar mais cachos sem se quebrar. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Isaías 40:31. As asas não crescem na pressa, formam-se na espera. E quando chega o vento do seu momento decisivo, você alça voos que o esforço humano jamais alcançaria. Quero falar ao seu coração com esperança. Talvez a sua porta ainda não se abriu, porque ainda estão se alinhando chaves que você não conhece. Talvez esse relacionamento não avance porque o Senhor está curando camadas que o impediriam de amar bem. Talvez esse ministério não decole porque Ele está firmando as suas raízes em identidade antes que em visibilidade. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Todas. As que você entende e as que não entende, as que você celebra e as que lamenta, os verões e os invernos. No relógio dele, nada se desperdiça. Prática para hoje. Aceite conscientemente a sua estação. Dê-lhe um nome diante do Senhor. Pai, estou em tempo de preparação, ou estou em tempo de poda, ou estou em tempo de colheita. E depois, ore. Não quero forçar portas nem pular processos. Ensina-me a caminhar ao teu compasso. Dê um passo simples de acordo com a sua estação. Semeie uma disciplina pequena. Regue com constância. Pode um hábito que rouba a vida, ou colha com gratidão. E enquanto obedece, confie. O cronômetro celestial jamais se adianta nem se atrasa. Quando soar a hora de Deus, você não precisará correr. Apenas terá que reconhecer o sino do céu e atravessar a porta que se abrirá no seu tempo perfeito. Número 4. Deus age enquanto você caminha, não enquanto corre. Deus não lhe pede que corra para alcançá-lo. Ele o convida a caminhar com ele para ouvi-lo. Quando você corre, sua alma ofega e perde a comunhão. Quando caminha, seu espírito se sintoniza com a frequência dele. É como um rádio no carro. A certa velocidade, o sinal fica limpo e o acompanha. Mas se você acelera demais, ele se enche de estática e você confunde a música com o ruído. Assim acontece com a presença de Deus. A pressa distorce, o passo pausado esclarece. A Escritura diz que Enoque andou com Deus e desapareceu porque Deus o tomou para si. Não correu com Deus, andou. Gênesis 5:24. Essa palavra revela intimidade em movimento, conversa sem pressa, um ritmo compartilhado entre o Criador e sua criatura. Jesus confirmou esse compasso. Aos que estavam sobrecarregados, ele disse: Vinde a mim, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus 11:28-29. Descanso não significa inatividade. Significa um jugo sob medida, um passo em sua cadência. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Pergunta o profeta Amós 3:3. O acordo com Deus não é apenas doutrinário, é rítmico, estar de acordo com o que Ele diz e com quando Ele faz. Por isso, quando você ajusta o seu passo ao dele, descobre que os milagres não acontecem no frenético pulsar do pânico, mas no compasso firme da fé. Imagine o seu dia transformado em um caminhar contemplativo. Comece por parar. Reconheça a pressa como um sintoma de desconexão. Depois respire. Inale presença, exale afã. Ore em silêncio. Ao inspirar, diga Jesus. Ao expirar, sussurre, tem misericórdia. Em seguida, ouça.
Lembre-se de que suas ovelhas ouvem sua voz. João 10:27. E sua voz não grita, sussurra. Agora caminhe, dê passos reais, em casa, na rua, no trabalho, conscientes, sem correr para a próxima urgência. À medida que avança, perceba. Veja as pequenas provisões do dia, o maná de hoje e não o de amanhã, como Israel aprendeu no deserto, Deuteronômio 8:3. Agradeça. Reconheça que sua bondade o alcançou sem que você tivesse que persegui-la. E permaneça. Volte a esse ritmo quantas vezes for necessário. Deus age enquanto você caminha, porque o caminhar cria espaço para conversar. Lembra-se dos discípulos de Emaús? Jesus se aproximou e caminhava com eles. No caminho, abriu as Escrituras e o coração deles ardia. Lucas 24:13-32. As melhores conversas acontecem andando, não correndo. Quando você corre pela vida, responde com monossílabos. Quando caminha, pode perguntar, aprofundar, compreender. Esse é o terreno onde a fé amadurece, passo a passo, palavra a palavra, silêncio a silêncio. Por isso o salmista afirma: os passos de um homem são confirmados pelo Senhor. Salmo 37:23. Não diz as corridas, diz os passos. A direção de Deus não acelera sua alma, ela a afina. Talvez você sinta que, se reduzir a velocidade, ficará para trás. Mas o reino não é uma competição para chegar primeiro. É uma comunhão para chegar com aquele que já está no seu destino. Ele é o alfa e o ômega. Quando você chega, ele já estava. A pressa pretende alcançá-lo pelo desempenho. A fé caminha com ele pela relação. Em descanso e em sossego estaria a vossa salvação. Na quietude e na confiança estaria a vossa força. Isaías 30:15. Isso não é um convite à passividade, é uma estratégia espiritual. Mover-se sem perder a paz, agir sem abandonar a voz, avançar sem romper o fio da comunhão. Proponho-lhe uma prática simples e poderosa. Saia para caminhar 10 minutos com o Senhor. Sem música, sem telefone. Marque um ritmo natural, sem forçar. Coordene sua respiração com uma breve oração. Jesus ao inspirar, guia-me ao expirar. Cada esquina, uma gratidão. Cada passo, uma intercessão por alguém que vier à mente. Se um pensamento de ansiedade tentar empurrá-lo a acelerar, volte à frase âncora. No seu tempo perfeito, tudo flui. Ao terminar, reserve um minuto para anotar uma impressão, uma palavra, um pequeno lampejo de sabedoria. Esse hábito transforma o dia, porque você se treina a viver em diálogo, não em monólogo ansioso. Talvez você pergunte: e os milagres? Eles chegam no ritmo da fé. Às vezes, enquanto você caminha, Deus já está alinhando encontros, abrindo portas, fechando atalhos perigosos. Você não vê, mas a obra já está em andamento. Quando corre por pânico, passa direto pela porta certa. Quando caminha com propósito, você a reconhece. O Senhor não precisa da sua velocidade para operar. Ele precisa da sua disponibilidade para falar-lhe no trajeto. E quando o seu ouvido se torna sensível, o seu passo se torna certeiro. Hoje o Pai lhe sussurra: não corra, caminhe comigo. A sua paz é o sinal de que você está no ritmo dele, a sua palavra, a bússola, a sua presença, a companhia. Nesse compasso, sua mente se esclarece, seu coração descansa e suas decisões tornam-se frutíferas. Assim, você passa da urgência que sufoca para a calma que eleva, preparando sua alma para o próximo movimento, onde a confiança o levanta e a pressa afunda. Porque enquanto você caminha com ele, o céu já está agindo por você. Número 5. A calma te eleva, a pressa te afunda. A calma te eleva porque te leva à perspectiva do céu. A pressa te afunda porque te amarra ao pânico da terra. Quando sua alma se aquieta, você vê possibilidades. Quando se acelera, só vê problemas. Imagine um piloto que, lá do alto, distingue rotas claras por cima da neblina.
Enquanto isso, um motorista na estrada, preso na bruma, buzina e gasta combustível sem avançar. A ansiedade embaça a visão espiritual, a calma a esclarece. Por isso Jesus, em meio à tempestade, dormiu no barco. Os discípulos entraram em modo sobrevivência. Ele permaneceu em modo confiança. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, mas Jesus dormia. Mateus 8:24. Desde a paz falou aos ventos e ao mar, e sobreveio grande bonança. A calma não é ausência de ondas, é presença de Cristo. Quando você respira acelerado por dentro, decide para se salvar. Quando respira em paz, decide para crer. A pressa o empurra a fechar negócios por medo, a responder mensagens com ira, a aceitar portas que não são suas. A calma permite ouvir o sussurro que separa o urgente do importante, o emocional do espiritual. Em descanso e em sossego estaria a vossa salvação. Na quietude e na confiança estaria a vossa força. Isaías 30:15. O inimigo sabe que, se conseguir agitá-lo, desordena o seu foco. Deus, ao contrário, o eleva com sua paz para que você veja a rota de cima. Não estejais inquietos por coisa alguma, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4:6-7. A paz do céu é um guardião. Cobre sua mente e seu coração enquanto você caminha. Pratiquemos agora a oração do fôlego, porque a calma também se treina. Pare um instante e coloque uma mão no peito. Inspire e diga em seu interior, Jesus. Expire e sussurre, tem misericórdia. Repita 3 vezes. Inspire, príncipe da paz. Expire, ordena meu interior. Mais uma vez. Inspire, Pai. Expire, confio no teu tempo. Você notará que, ao baixar as rotações do corpo, a alma encontra sua cadeira e se senta. Não é mágica, é presença, é sintonizar-se com o pulsar do reino. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46:10. A quietude é a ponte pela qual o conhecimento de Deus cruza até a sua situação concreta. Pense em decisões recentes que você tomou acelerado. Quantas nasceram da necessidade de apagar um incêndio e não de uma convicção nascida em oração? A pressa o faz crer que, se não responder já, tudo se perderá. A fé lembra que o que é seu em Deus não chega por pânico, chega por propósito. Jesus se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. E o vento cessou e seguiu-se grande bonança. Marcos 4:39. Observe a ordem. Primeiro paz nele, depois autoridade para fora. Sem calma interior, sua voz se torna eco do medo. Com calma interior, sua voz se torna eco da palavra. A calma te eleva porque te tira da perspectiva do problema e te devolve a perspectiva do Pai. Quando você voa nessa altura, lembra que lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 de Pedro 5:7. Não é um slogan, é uma ação concreta. Soltar o que você não pode controlar para assumir o que pode obedecer hoje. Às vezes, a obediência de hoje é enviar uma mensagem pedindo perdão. Outras é esperar uma confirmação sem manipular. Outras é dormir na hora certa para cuidar do templo que você é. A paz guia suas decisões de fé, não de sobrevivência. Deus fala ao espírito tranquilo. Não é que ele não queira falar quando você está agitado, é que sua alma faz tanto barulho que você não ouve. Por isso, a calma não é luxo devocional, é disciplina de guerra santa. Você respira, ora, se aquieta e então discerne. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Provérbios 4:23. Guardar o coração é proteger seu estado interno antes de mover os pés. Se seu interior se afunda na pressa, suas decisões carregam água e o pesam. Se seu interior se eleva em paz, você caminha leve e reconhece a tempo a margem para a qual Deus o conduz. Proponho-lhe um exercício para cada vez que a ansiedade o visitar. Primeiro, nomeia: Senhor, sinto pressa, sinto medo.
Nomear tira poder. Segundo, respire orando. 3 ciclos lentos de Jesus tem misericórdia. Terceiro, pergunte: qual passo de fé me corresponde hoje? Não 10 passos, não o fim da história, apenas o próximo. Quarto, obedeça a esse passo com suavidade. Quinto, agradeça por uma evidência, ainda que pequena, do cuidado dele. Uma ideia, uma pessoa, uma porta fechada a tempo. Gratidão é combustível de altura, sustenta o voo. Depois de alguns minutos, você notará que os mesmos problemas existem, mas você está em outra altitude. De cima vê rotas, de baixo só vê neblina. A calma te eleva, a pressa te afunda. Não porque você seja forte, mas porque na calma Cristo reina no seu barco. Ele não nega a tempestade, a atravessa com você e a subjuga. Hoje você pode decidir mudar de motor, do combustível do medo ao combustível da fé. E quando o seu passo se harmoniza com o compasso dele, você é erguido acima da maré emocional para aquela maturidade que já não corre desesperada, mas caminha segura. Daqui, damos o próximo passo: aprender a cultivar uma fé madura que caminha, não corre desesperada, porque confia que aquele que guarda a sua vida também guarda o seu ritmo. Número 6. A fé madura caminha, não corre desesperada. A fé madura caminha, não corre desesperada. Caminha quando o terreno é plano e quando é íngreme, quando há sol e quando há nuvens, porque sua certeza não vem do clima, mas do Deus que marca o passo. A fé imatura exige sinais imediatos, ameaça desistir se hoje não vê o que deseja. A fé que cresceu respira fundo, ajusta o ritmo e avança com calma, mesmo sem ver, porque sabe que cada passo obediente vale mais que 100 corridas impulsivas. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Hebreus 11:1. Correr por pânico revela que ainda confiamos no resultado mais do que no Senhor do resultado. Caminhar por confiança demonstra que já aprendemos a ouvir sua voz mais do que a perseguir à pressa. Olhe para Abraão e, sem enfraquecer na fé, considerou o seu corpo já amortecido. Mas quanto à promessa de Deus, não duvidou por incredulidade. Antes, se fortaleceu na fé, dando glória a Deus. Romanos 4:19-20. 25 anos entre promessa e cumprimento, e não o vemos correndo desesperado, inventando atalhos a cada semana. Vemo-no caminhando em direção à promessa, sustentando o passo com obediências cotidianas. É mais difícil caminhar em fé do que correr em pânico, porque o pânico se alimenta de adrenalina e o caminhar se alimenta de convicção. O pânico busca fazer algo já para sentir controle. A fé madura pergunta: qual é o próximo passo que Deus me pede hoje? E o faz, ainda que pareça pequeno. A fé madura precisa de uma regra de vida, um ritmo que a sustente quando o ânimo sobe e desce. Levantar-se para abrir a palavra antes de abrir o celular, orar antes de responder o e-mail, agradecer antes de planejar, ouvir antes de falar, obedecer antes de opinar. Esses ritmos não são legalismo, são trilhos por onde corre a graça. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Salmo 37:23. Se os passos dele ordenam os seus, sua agenda deixa de ser um tirano e se torna um altar. E quando chega a ansiedade, sua regra de vida lembra: respira, ora, consulta, decide, caminha. Nada disso é espetacular. Tudo isso é estável. A fé imatura mede avanço por velocidade. A fé madura mede avanço por direção. Porque andamos por fé, e não pelo que vemos. 2 aos Coríntios 5:7. Andar, não acelerar. Quantas vezes já nos sentimos atrasados, apenas porque outros publicaram suas colheitas enquanto nós estamos em tempo de semear. A fé que cresceu não compete, reconhece sua estação e se mantém no sulco. Se hoje é dia de semear, semeie com diligência. Se é dia de podar, solte com confiança. Se é dia de colher, recolha com gratidão.
A pressa quer tudo de uma vez. A fé madura aceita o cardápio de Deus para hoje. Quando uma criança vê seu pai ao longe, corre desordenada, agitada, tropeçando, porque o amor ainda não amadureceu em segurança. O adulto que já conhece o caráter do pai, caminha até ele com passo firme. Sabe que seu pai não fugirá, sabe que seu abraço o espera. Assim é o reino. No amor não há temor. 1 de João 4,18. Correr desesperado muitas vezes revela medo de perder, medo de que Deus mude de ideia, medo de que outros se adiantem. Caminhar confiante revela que você sabe quem o chamou, quem o sustenta e quem o recompensará. Tende a paciência perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Tiago 1,4. A paciência não o estagna, o completa. A fé verdadeira abraça o processo. Um experimento busca resultados rápidos para comprovar uma hipótese. Um discípulo busca obediências constantes para formar caráter. A fé imatura faz testes com Deus. Se ele me responder hoje, crerei. Se não, me frustro. A fé madura responde a Deus: ainda que hoje eu não veja, crerei. Ainda que demore, esperarei. Ainda que custe, obedecerei. E nesse ritmo, os frutos do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio, crescem como frutos de estação. Gálatas 5:22-23. Nenhum fruto aparece na corrida, todos amadurecem na cadência do cuidado. Pergunte-se com honestidade: esta decisão nasce da fé ou do pânico? Da obediência ou da urgência? Da palavra que ouvi em oração ou do medo de ficar para trás? Faça o exame do passo de fé. Primeiro pare e nomeie sua emoção. Senhor, sinto-me pressionado. Segundo, respire orando. Inspire Jesus, expire confio. Terceiro, busque a Escritura que ilumine uma promessa, um mandamento, um princípio. Quarto, defina o próximo passo pequeno, específico e obediente. Quinto, entregue em suas mãos e caminhe, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 de Pedro 5:7. Caminhar assim o livra de dois extremos: a passividade disfarçada de fé e a hiperatividade disfarçada de diligência. No fim do dia, a maturidade se reconhece pela calma, não pela urgência. Jesus jamais sacrificou comunhão por produtividade. Orava em silêncio e depois agia com precisão. Marcos 1:35. Se você deseja uma fé que caminhe, edifique hábitos que encarnem essa confiança. Horários sagrados, relacionamentos rendidos, finanças ordenadas, descansos guardados, palavras medidas. Então, quando soar a trombeta de Deus para a próxima estação, ele o encontrará caminhando, não correndo, estável, não agitado, pronto, não improvisando. E enquanto avança no compasso dele, sentirá como se cumpre o que ele prometeu. Em seu tempo perfeito, tudo flui, e em seu ritmo, você verá seus milagres sem perder sua alma na corrida. Número 7. Pare de correr do passado, caminhe em direção ao futuro. Pare de correr do passado e comece a caminhar em direção ao futuro que Deus já preparou para você. Correr parece coragem, mas muitas vezes é fuga. Gasta energia, cansa, dá voltas e termina no mesmo ponto, com o coração acelerado e o olhar para trás. Caminhar, em contrapartida, é fé com direção. Um passo firme, depois outro, os olhos à frente, o ouvido atento à voz do pastor. O passado o persegue quando você anda à deriva, solta-o quando escolhe um rumo e o sustenta. A metanoia não é apenas sentir culpa pelo que ficou ontem, é mudar de direção hoje. É passar de fugir do que dói para avançar para o que Deus prometeu. Mas o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12:1. Deus não lhe disse: corra de Ur, disse: vai para o que eu te mostrarei. O reino sempre fala em direção.
Olhe-se um instante correndo para trás. Tropeça, não vê obstáculos, tudo se torna confuso. Assim se vive quando se tenta deixar o passado apenas pela velocidade. Se você corre, cada ruído assusta, cada sombra governa. Se caminha para o futuro, os mesmos ruídos perdem poder, porque sua atenção está na voz que diz: este é o caminho, andai por ele. A mulher de Ló olhou para trás e ficou parada no seu ontem. Gênesis 19, 26. Abraão, em contrapartida, avançou para o que não conhecia, guiado por uma promessa. Um ficou congelado pela nostalgia, o outro tornou-se pai de multidões pela obediência. Para chegar a algum lugar, é preciso olhar para onde vai. Fugir consome mais energia do que curar. A alma que foge cria estratégias, máscaras, justificativas. A que caminha reconhece feridas e permite que Deus as trate. Não vos lembreis das coisas passadas. Eis que faço coisa nova. Agora brotará. Isaías 43, 18 ao 19. Não é amnésia espiritual, é prioridade espiritual. Você se lembra o suficiente para aprender, mas não permanece vivendo no museu do que já foi. Caminhar para frente é um ato de fé no novo. Cada passo declara: minha identidade não está acorrentada ao que me fizeram nem ao que fiz. Está ancorada ao que Cristo fez por mim. Hoje o Espírito lhe propõe uma metanoia concreta. Ver, identificar onde você ainda corre do passado. Corre da rejeição buscando aplausos, corre de uma culpa usando conquistas como anestesia, corre de um luto enchendo sua agenda. Doer-se, chore o que dói sem disfarçar. Você não é fraco por reconhecer, é valente por trazer à luz. Decidir. Gire o corpo da alma e aponte para o futuro que o Senhor lhe mostra em sua palavra. Voltar. Retome o primeiro amor. Regresse ao ritmo do pastor que guia passo a passo. Essa virada não se faz correndo, se faz caminhando com intenção, como os de Emaús, que ao reconhecer o Senhor, mudaram de rota com o coração ardendo. Não que já a tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Filipenses 3, 13 ao 14. Note o verbo, prossigo. Não é um sprint, é perseverança. Quando você se estende para o que está diante, o passado perde o monopólio da sua atenção. Você deixa de discutir com fantasmas e passa a construir futuro. A pressa grita: saia daqui rápido. A fé sussurra: vá para lá comigo. São duas ordens diferentes, dois destinos diferentes. A primeira o deixa exausto, a segunda o deixa transformado. Você não pode chegar ao seu destino olhando para trás. Jesus foi claro: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas 9,62. O arado exige olhar frontal. Se você olha para trás, abre sulcos tortos. Na sua vida, o arado são as decisões de hoje. Se o olhar fica no que o feriu, a linha do sulco zigue-zagueia. Se o eleva ao horizonte de Cristo, o traço se endireita. E você não está sozinho no campo. O Espírito caminha ao seu lado, corrige suavemente, fortalece seu aperto, lembra que cada reta conta. Talvez você creia que, se soltar o passado, trairá sua história. Ao contrário, você a honra quando permite que Deus a redima. Ele não desperdiça lágrimas, transforma-as em rega para novas sementes. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Salmo 126, 5. Suas lágrimas de ontem podem regar sua obediência de hoje, mas tornam-se estagnadas quando você apenas corre delas. Ganham vida quando caminha com Deus através delas em direção ao seu propósito. Pratiquemos algo simples e curador. Fique de pé, se puder. Dê 3 passos físicos, lentos e conscientes. Com o primeiro, diga: renuncio a fugir. Com o segundo, escolho caminhar contigo. Com o terceiro, recebo o novo. Respire fundo. Nomeie em voz baixa uma situação do passado que costuma evitar. Entregue-a ao Senhor com uma oração breve. Jesus,
tomo tua mão e caminho para teu propósito. Depois, abra a Escritura e tome uma promessa que seja norte para o seu dia. Escreva-a em um bilhete, leia ao meio-dia, leia antes de dormir. Esse pequeno rito não é superstição, é direção encarnada. Você está treinando sua alma para olhar à frente. Se hoje você se descobre correndo do passado, não se culpe. Apenas gire. O Pai não lhe exige marcas de velocidade. Ele lhe oferece companhia fiel. E quando você caminha com Ele, o passado se torna testemunho, não prisão. Você se sentirá mais leve, não porque esqueceu, mas porque entregou. Este é o movimento que o prepara para o que vem a seguir na jornada. Entrar na presença sem pressa, onde já não precisa provar nada, porque aquele que o chama o sustenta, regula seu passo e no seu ritmo mostrará seus milagres. Número 8. Deus não precisa da sua pressa, apenas da sua presença. Deus não precisa da sua pressa, precisa da sua presença. Precisa da sua cadeira mais do que da sua agenda, do seu ouvido mais do que das suas mãos, do seu coração mais do que dos seus relatórios. A pressa promete avanço, mas rouba a paz. Empurra você a fazer sem estar, a produzir sem pertencer. O Pai não mede seu valor pela rapidez com que você se move, mas pela proximidade com que você se senta. Como um pai que prefere conversar com o filho a vê-lo correndo de tarefa em tarefa, Deus olha para você e diz: fica comigo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46:10. Quietude não é passividade, é relação antes de ação. Marta estava atarefada com boas intenções e pratos para servir. Maria estava sentada, com o coração aberto e o olhar em Jesus. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Lucas 10:42. Não é que Jesus desprezasse o serviço, ele corrigiu a ordem. Primeiro presença, depois produtividade. Primeiro escuta, depois execução. A pressa, ainda que nasça de desejos nobres, comunica desconfiança. Se eu não fizer mais, não vai dar. A presença, em contrapartida, confessa: se estou contigo, tudo encontra seu lugar. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. O acrescentado chega quando o primeiro é primeiro. Sua pressa não acelera os planos de Deus, apenas destrói sua paz. Ele não precisa da sua faixa de alta velocidade para cumprir o propósito. Precisa de um coração ancorado no seu amor. Jesus, que salvou o mundo, não viveu acelerado. Retirava-se para lugares desertos a fim de orar. E dessa comunhão caminhava com precisão. Marcos 1:35. O ritmo da graça não se impõe, se recebe. Se você se surpreende correndo para alcançar a Deus, já se desconectou do Evangelho. É Deus quem o alcançou primeiro. Nós o amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. 1 de João 4:19. A presença lembra isso e recalibra seu passo. Pense nas suas relações mais valiosas. O que pesa mais? 10 favores feitos sem presença ou 1 hora de conversa em que olham nos seus olhos e realmente o escutam? Com Deus é o mesmo. Ele não o contrata, o adota, não o explora, o abraça, não o usa, o ama. Quando você vem com pressa, traz ruído. Quando vem com presença, traz verdade. Por isso o Senhor diz: na tranquilidade e na confiança estará a vossa força. Isaías 30:15. A pressa grita: faça mais. A graça sussurra: fique mais. E ao ficar, a força retorna. Praticar presença sem urgência é uma disciplina espiritual. Chame isso de ritmo de graça. Separe um tempo diário, ainda que sejam 10 minutos, para estar com Ele sem agenda. Deixe o telefone longe, sente-se, respire, inspire. Jesus, expire, estou aqui. Abra o Evangelho e leia devagar um trecho curto. Pergunte: Senhor, o que me dizes hoje? Não tome notas para produzir, deixe a palavra produzir em você. Guarde 2 minutos de silêncio, deixe a alma descansar no olhar dele.
Feche esse momento com uma única obediência pequena para o dia. Ligar para alguém, perdoar, esperar, dar um passo. Você esteve com ele, agora caminhe com ele. A pressa rouba a conversa, e sem conversa não há direção. O Espírito guia, mas guia quem ouve. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. João 10:27. Ouvir exige ritmo humano, não velocidade de máquina. Quando você se mantém presente, surge uma convicção suave que não vem da pressa, mas da paz. Faça isso, não aquilo. Espere aqui, avance ali. Essa paz é um semáforo interno. Se ela some, reduza o passo, volte a sentar-se aos pés dele. Melhor pausar a caminhada do que perder a presença. Se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Êxodo 33:15. Moisés entendia a equação. Sem presença, não há promessa que valha. Sua produtividade ansiosa não impressiona a Deus, apenas o esgota. Ele prefere um coração tranquilo a mãos frenéticas. Quando você faz para ele sem estar com ele, seu serviço se torna duro, seu tom se torna áspero, sua alma se seca. Quando você está com ele e depois faz para ele, seu serviço é suave, seu tom é terno, sua alma floresce. A presença evangeliza seu caráter antes de ativar seus dons. O fruto do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, não cresce no ritmo da pressa. Floresce no jardim da comunhão. Gálatas 5:22-23. A qualidade do seu estar define a qualidade do seu fazer. Se hoje você se sente preso no fazer sem estar, não se culpe. Volte. O Pai não o repreende com frieza. Chama você pelo nome. Filho, filha, vem e senta-te. Tome agora mesmo um minuto. Feche os olhos. Apoie as mãos abertas sobre as pernas. Diga em voz baixa: aqui estou, Senhor. Permaneça em silêncio. Talvez sinta resistência. Talvez surjam listas e pendências. Deixe-as passar como nuvens e volte ao centro. Jesus, aqui estou. Esse minuto pode resgatar o seu dia inteiro, porque recoloca o trono. Já não governa a urgência, governa a presença. Dessa mesa com o Mestre, você voltará às suas tarefas com outro compasso. Fará o mesmo, mas não será o mesmo. O ritmo do céu dissipará o ruído e abrirá espaço para receber. E essa é precisamente a porta que agora se abre. Quando você desacelera para estar, suas mãos se esvaziam e seu coração se alarga. Assim passamos ao próximo passo. Aprender que, quando você desacelera, pode receber o que o Pai já havia preparado, porque o seu amor não se mede em velocidade, mas em comunhão que transforma você passo a passo. Número 9. Quando você desacelera, pode receber. Quando você desacelera, suas mãos se abrem e sua alma aprende a receber. Mãos ocupadas não podem segurar um presente. O coração acelerado não consegue ouvir um sussurro. Deus continua dando, mas muitas vezes passamos direto porque corremos atrás do próximo e perdemos o presente. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46:10. Quietude não é ausência de movimento, é um movimento mais profundo, o do coração, que freia a urgência para entrar em sintonia com o doador. Nesse compasso, o que antes parecia pequeno se revela como provisão exata, e o que antes parecia tardio se torna no tempo certo. Pense em uma taça que treme sem parar. Mesmo que o vinho seja abundante, não pode ser cheia, porque a borda transborda. Assim é a alma apressada. Tudo o que recebe se perde pelas beiradas. Mas quando a taça fica quieta, o conteúdo repousa e se firma. A pausa cria capacidade. Muitos pedimos mais, mas não geramos espaço. Queremos respostas, mas não oferecemos silêncio. O Pai não retém o que prometeu. Ele está treinando você para sustentá-lo sem se quebrar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Tiago 1,17. Sempre descem, mas apenas o coração disponível os retém. Rebeca no poço nos ensina a arte da receptividade. Ela não estava correndo para impressionar ninguém. Estava em seu ofício, presente no lugar das águas.
O servo de Abraão chegou e a encontrou pronta para dar e, sem saber, pronta para receber destino. Gênesis 24, 15 ao 20. Por trás dessa cena há uma verdade simples e profunda. A bênção encontra você melhor quando está quieto no lugar certo do que quando corre sem direção. A pressa fecha a percepção, a pausa a abre. A pressa faz você ouvir seus medos. A pausa permite ouvir a voz do pastor que diz: este é o caminho. Pratiquemos-o então para reeducar a alma. Se sinto pressa, então pauso para receber. Se a ansiedade me apressa a responder, então respiro e digo: Jesus, aqui estou. Se a agenda me empurra para o próximo compromisso, então paro 1 minuto para perguntar ao Senhor: o que tens para mim neste instante? Esse pequeno hábito não é perda de tempo, é multiplicação de sentido. Você descobrirá que nesses 60 segundos o Espírito organiza peças, mostra uma ligação que deve ser feita, uma porta que ainda não deve ser aberta, um detalhe que será chave. A pausa não atrasa o plano, alinha você a ele. Quando você corre, passa direto pelas bênçãos de hoje. O maná caía todas as manhãs, não a cada ano. Era preciso sair e recolhê-lo no ritmo de Deus e não na correria da pressa. Assim também funciona a direção. Deus geralmente fala em voz mansa, não em gritos. Se você acelera, ouve o vento da própria mente. Se desacelera, distingue a brisa do Espírito. Por isso Jesus valorizou Maria sentada aos seus pés. Ela escolheu a boa parte. Lucas 10:42. Não o prêmio da passividade, mas o prêmio da presença. Desacelerar para receber é priorizar a presença acima da produção. A pausa ensina você a reconhecer presentes cotidianos. Uma ideia clara em meio ao barulho, uma força que não tinha, uma conversa que abre caminho, uma porta fechada que guardou você de um atalho perigoso. Também treina para sustentar o grande que virá. Um coração acelerado transforma a bênção em fardo. Um coração firmado transforma a bênção em fruto. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Acrescentadas, não perseguidas. Elas chegam quando você se coloca no lugar de receber. Primeiro o reino, depois o resto. Faça do seu dia uma sequência de pausas significativas. Antes de ligar a tela, ofereça suas mãos vazias. Pai, hoje recebo a tua paz. No meio do trabalho, quando sentir a urgência, aplique sua regra. Se, então. Se o pulso acelerar, então me sento, fecho os olhos e escuto por 1 minuto. Antes de responder a uma mensagem que o tenta a reagir, respire. Senhor, o que edifica? À noite, percorra sua jornada e nomeie 3 presentes. Uma resposta, uma proteção, um consolo. Agradecer concretiza o que foi recebido. A gratidão é o caderno onde você anota o que o céu depositou. Deus sussurra bênçãos que apenas a alma quieta escuta. Não porque ele não possa falar mais alto, mas porque está formando você para a linguagem da intimidade. Na pausa, você aprende pronúncias do céu, paciência, mansidão, domínio próprio. O fruto do Espírito não cresce sob brocas de urgência, floresce em jardins de comunhão. E quanto mais você treina para receber no pequeno, mais apto se torna para administrar o grande sem perder o compasso do amor. Receber é uma arte santa, abrir, sustentar, compartilhar. Se hoje você se sente empurrado pela velocidade, não se culpe, freie e receba. Talvez o primeiro passo não seja uma estratégia, mas um abraço, não uma resposta, mas uma paz que guarda o coração, não uma porta nova, mas a graça de fechar com honra a anterior. O bom pastor não o repreende por desacelerar, conduz você a águas tranquilas para restaurar sua alma. Dessa quietude, você estará pronto para o próximo passo. Enfrentar medos com coragem, não pelo impulso da pressa, mas pela força que vem de ter recebido em silêncio o que o Pai preparou para você hoje. Número 10.
Pare de fugir correndo, enfrente caminhando. Fugir correndo amplia o medo. Caminhar para a frente, passo a passo com Deus, o reduz ao seu tamanho real. O pânico empurra você a escapar, mas a fé madura pega na sua mão e diz: avance. Quando você corre, dá as costas para a luz e sua sombra se alonga, torna-se gigantesca. Quando caminha em direção à luz, a sombra se encurta e deixa de governar você. Hoje, o Pai afirma com ternura e firmeza: pare de fugir correndo, enfrente caminhando. Você não está só, eu vou com você. Veja Davi quando se encontrou com o gigante. Ele não organizou uma corrida desesperada, não se deixou arrastar pela urgência, não se paralisou diante do barulho do inimigo. Correu para a linha de batalha, significa que tomou terreno, mas o fez com a serenidade de quem sabe que não vai em sua própria força, mas em nome do Senhor. A Escritura pinta esse quadro com uma sobriedade poderosa. Davi avançou com passos firmes, não com ansiedade, porque carregava uma convicção acesa pela presença de Deus. 1 Samuel 17:48. Essa é a diferença entre a pressa do medo e o passo da fé. O medo cresce quando você dá as costas a ele. Quando foge, sua imaginação fabrica monstros e prognósticos catastróficos. Mas ao caminhar em direção ao desafio, seu espírito se estabiliza. Seus olhos enxergam com clareza e seu ouvido distingue a voz do pastor que sussurra: não temas, eu estou contigo. Caminhar permite avaliar, discernir, escolher com sabedoria. Fugir apenas esgota, desorienta e, pior ainda, deixa você à mercê dos rumores. A coragem no reino não é ausência de tremor, é obediência com tremor. É movimento pausado apesar do tremor, porque sua âncora não é seu pulso, é a promessa dele. Para enfrentar caminhando, vista-se a cada manhã com a armadura de Deus. Não falo de um rito mecânico, mas de uma postura da alma. Cinja seus pensamentos com o cinto da verdade. Declare sobre si o que Deus já disse, ainda que o medo sussurre o contrário. Coloque a couraça da justiça, não a sua, mas a de Cristo sobre sua culpa e sua vergonha. Calce os pés com o evangelho da paz. A paz não chega quando tudo se resolve. Você se calça de paz para entrar no que ainda não entende. Levante o escudo da fé. Com ele, você apaga dardos de fogo, aquelas sugestões velozes de derrota que voam quando decide avançar. Tome o capacete da salvação. Proteja sua mente com a esperança que não decepciona. Empunhe a espada do Espírito, que é a palavra, e repita com calma o que ele já lhe disse, até que sua atmosfera interna mude. Este é o convite do apóstolo. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Tomai toda a armadura de Deus. Efésios 6:10-18. Faça isso de forma aplicada. Antes de enfrentar aquela conversa pendente, ajuste o cinto da verdade com uma confissão breve. Senhor, tu estás comigo. Se vai para uma entrevista ou um diagnóstico, calce os pés com a paz, respirando devagar e dizendo: Jesus, minha paz. Quando velhas lembranças começarem a gritar, levante o escudo da fé. Escolherei crer no que tu disseste, não no que o medo repete. Se a mente se encher de cenários sombrios, ajuste o capacete da salvação com uma canção, um salmo, uma frase da Escritura, até que o ruído baixe. E enquanto avança, use a espada com mansidão, não para ferir pessoas, mas para cortar mentiras. Caminhar em direção ao problema revela seu tamanho real e revela, sobretudo, quem caminha com você. O Senhor não persegue você em sua fuga para aplaudi-lo. Acompanha você em seu avanço para fortalecê-lo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Não diz, se corro, me salvo. Diz, se ando, tu me sustens. Salmo 23:4. O passo com Deus é mais poderoso que a corrida sem Ele. A velocidade por si só não é coragem. A presença é. Hoje, identifique do que você tem fugido.
Talvez você desvie de uma ligação, adie um pedido de perdão, evite um exame, maquie uma dívida, adormeça uma ferida. Não tente devorar tudo de uma só vez. A fé madura não faz maratonas de impulsos. Estabelece passos de obediência. Pergunte ao Espírito: qual é o meu próximo passo pequeno, mas firme? Talvez seja marcar a consulta, confessar a alguém de confiança, organizar os números em um papel, abrir a Bíblia onde você a fechou por medo. Você não precisa correr, precisa começar a caminhar. Enquanto avança, lembre-se de que a coragem se alimenta de comunhão e se expressa em ritmo. Jesus não correu de tempestade em tempestade. Caminhou de povoado em povoado com a paz de quem sabe a quem pertence. Quando se sentir tentado a acelerar para acabar de uma vez, volte à regra do céu. Presença antes de performance. Dê um passo, respire, escute, dê outro passo. A obediência sustentada abre portas que a urgência jamais pôde forçar. Se o seu coração treme, diga exatamente assim ao Senhor: tenho medo, mas caminharei contigo. Esse reconhecimento não enfraquece você, alinha. A coragem do reino não nasce do orgulho, nasce da dependência. E lhe asseguro algo: nesse avançar sem estridências, você descobrirá milagres escondidos na fidelidade diária. Verá como um gigante cai com uma pedra, como uma montanha se move com uma oração, como uma corrente se solta com uma confissão sincera. Assim é a vitória no ritmo de Deus. E a partir daqui, com essas botas de paz bem atadas e o pulso mais sereno, nos preparamos para a próxima estação da alma. Treinar cada dia esse ritmo, cultivar hábitos santos que mantenham a marcha sem pressa e a coragem sem barulho. Porque o caminho não se conquista com um sprint de um dia, mas com uma constância que, passo a passo, nos leva de fé em fé e de glória em glória. Número 11. Cada dia treine o seu ritmo divino. O ritmo divino não é um acidente, é uma disciplina que se cultiva em fogo brando, como um músico que pratica escalas todas as manhãs até que seus dedos memorizem a melodia. Sua alma também pode aprender o compasso do céu. Não se alcança em corridas, mas em passos pequenos e constantes. Daniel entendeu isso. Abria suas janelas e orava 3 vezes ao dia, sem importar o decreto nem a pressão ao redor. Esse hábito silencioso forjou nele uma fortaleza que nem os leões puderam quebrar. Daniel 6:10. Não foi um gesto esporádico, foi um treinamento cotidiano. Assim se forma a resiliência de quem caminha com Deus. Hoje convido você a abraçar o 1% santo. Micropráticas diárias que, somadas, reeducam o seu sistema interior. Se você começa com 1 minuto de oração ao despertar, amanhã serão 3. Se hoje caminha 10 minutos em oração de fôlego, amanhã sua respiração encontrará seu próprio salmo. O segredo não é o tamanho do ato, mas sua constância. Assim como o coração pulsa sem barulho, esses pequenos hábitos mantêm vivo o compasso da sua fé. E quando a tormenta chegar, você não sairá para improvisar. Apenas tocará com calma a partitura que vem praticando. Comece o dia sintonizando-se. Antes de olhar o telefone, coloque a planta do pé no chão e diga devagar: aqui estou, Senhor. Inspire a presença, expire a pressa. Jesus, ao inspirar, tem misericórdia ao expirar. 3 respirações conscientes podem reorganizar um dia. Essa é a oração sem cessar que a Escritura propõe, não como imposição, mas como um batimento que acompanha toda a tarefa. 1 de Tessalonicenses 5:17. Se você fizer hoje e fizer amanhã, sua alma aprenderá que não é a pressa quem manda, é a presença. Estabeleça pequenas pausas sacramentais ao longo da jornada. Ao meio-dia, saia 5 minutos para caminhar e diga ao Senhor o que viu da sua bondade pela manhã. No fim da tarde, antes de responder aquela mensagem difícil, conte até 10 orações curtas. Senhor, guia minha resposta. À noite, deixe que a palavra o cubra com um versículo simples que você repita até adormecer.
O próprio Jesus se levantava muito de madrugada para orar em secreto, e dessa intimidade surgiam decisões claras e passos firmes. Marcos 1:35. A prática não o aprisiona, liberta você da improvisação ansiosa. Os músculos da paciência precisam de repetições. Quando você treina força, não levanta todo o peso no primeiro dia. Quando treina paciência, não suporta toda a espera de uma vez. Testa-se no pequeno, esperar na fila sem reclamar, deixar o outro passar no trânsito, ouvir sem interromper. Essas repetições invisíveis o preparam para as longas esperas onde Deus amadurece promessas. O salmista disse: os passos do homem são firmados pelo Senhor, e ele se agrada do seu caminho. Salmo 37:23. Deus não apenas abençoa a sua chegada, celebra cada passo bem dado. Coloque horário para o que é mais sagrado, não por rigidez, mas para lembrar à sua alma quem conduz o compasso. Agende um bloco curto de palavra, outro de silêncio e um de gratidão. 10 minutos podem parecer insignificantes, mas são a semente de uma floresta. Se hoje você não pode 1 hora, não se culpe. Ofereça a Deus o seu dízimo de atenção. O céu não mede cronômetros, mede entrega. E você verá que, com os dias, o pequeno crescerá como o fermento escondido na massa até levedar toda a sua agenda. Aprenda a caminhar devagar entre tarefas. Ao terminar uma, não salte para a próxima sem respirar. Pergunte: Pai, o Senhor quer algo de mim agora mesmo? Talvez ele o leve a enviar uma mensagem de ânimo, a orar por um nome que surge do nada, a fechar os olhos e agradecer. Esse microdiscernimento afina o seu ouvido. Na natureza, tudo floresce em estações. Acelerar o ciclo arruína o fruto. Do mesmo modo, seu interior precisa de intervalos de descanso, contemplação e ação. Há um tempo para cada propósito debaixo do céu, Eclesiastes 3:1. Também na sua segunda-feira de manhã. Treinar no pequeno prepara você para o grande. Se você acostuma sua língua à mansidão nas conversas cotidianas, quando chegar à confrontação importante, falará com graça. Se treina sua generosidade com gestos simples, quando Deus pedir um passo maior, sua mão já saberá se abrir. O deserto treinou Israel para a terra prometida. Cada volta formava constância e cada maná diário lembrava que o de Deus chega em porções, não em pânico acumulado. A constância, mais que a velocidade, leva você à herança. Josué 1:3. E quando falhar, porque falharemos, não se condene. Volte hoje ao compasso. A culpa produz corridas sem norte, a graça pega em sua mão e o devolve ao passo. Repita a si mesmo: em seu tempo perfeito, tudo flui. Essa frase âncora não é mágica, é memória. Lembra você de que está aprendendo com um mestre manso e humilde de coração. Amanhã será outra oportunidade de praticar as escalas da alma até que a sinfonia do reino soe natural em você. A partir desse treinamento cotidiano, seu espírito se torna estável diante do que tenta desestabilizá-lo. E por isso, na próxima estação, veremos como esse ritmo sustentado forja uma fé que, diante da dúvida, não se acelera nem se apressa a produzir sinais, mas permanece firme, caminhando com serenidade, porque sabe em quem confiou. Número 12. A dúvida acelera, a fé caminha segura. Você já se viu correndo de decisão em decisão como quem vai de rua em rua sem mapa, com o coração acelerado buscando um sinal que diga, por aqui? A dúvida faz isso. Empurra você a correr porque sussurra que está atrasado, que Deus talvez não chegue, que se você não fizer algo agora, tudo se perderá. Mas a fé não corre, caminha. A fé respira, ajusta o passo, olha para o pastor e segue a sua pegada. Quando o caminho está claro dentro de você, o corpo não precisa de sprint. Pode avançar com a dignidade de quem sabe a quem segue.
Por isso, hoje o Senhor reeduca o seu ritmo. A dúvida acelera, a fé caminha segura. Olhe para Pedro. Quando ouviu "vem", colocou um pé sobre a água e começou a caminhar sustentado por uma só palavra. Enquanto o seu olhar estava em Jesus, o seu passo foi firme. O afundamento não começou nos pés, começou no olhar, quando a atenção se voltou para o vento e as ondas. A urgência do medo o fez buscar provas na espuma, e ele perdeu a certeza que dá a presença. Mateus 14, 29 e 30. Esse é o padrão. A dúvida obriga você a confirmar 5 vezes o que Deus disse uma vez. A fé se agarra à voz e avança com serenidade, mesmo quando o cálculo não fecha. Ancoremo-nos no método de promessa, pacto e resposta. Deus primeiro fala promessas que desaceleram a alma. Eu te guiarei por veredas de justiça. A minha paz te dou. Não temas, porque eu estou contigo. Estas não são frases bonitas, são compromissos do coração que governa o tempo e o vento. Salmo 23, 1-3, Isaías 41, 10, João 14, 27. Depois, o pacto, da parte dele, presença fiel. Da nossa, olhar fixo. Ele não pede velocidade, pede lealdade de foco. Finalmente a resposta: Senhor, renuncio a correr por medo, escolho caminhar por confiança. Essa declaração simples muda a sua fisiologia, interrompe a adrenalina da urgência e devolve o leme ao espírito. Quando a pressa quiser ditar o passo, desconfie. A urgência que nasce da incredulidade sempre empurra você a fechar portas prematuramente, a dizer sim sem discernir ou a dizer não por pânico. A calma que nasce da fé permite observar com sabedoria, ouvir nuances, ver sinais discretos que a ansiedade não percebe. É como ter um GPS confiável. Você não precisa correr a cada viela, basta seguir a seta até a próxima curva. A palavra é essa guia. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5, 6. A partir daí, um passo de cada vez é mais que suficiente. Pratique uma resposta concreta quando perceber que a pressa o agarra pelo pescoço. Pare 10 segundos e diga em voz baixa: minha alma repousa em Deus, dele vem a minha esperança. Salmo 60 e 2:5. Inspire Jesus, expire confio em ti. Depois pergunte: Senhor, qual é o meu próximo passo de fé, não de medo? Talvez seja fazer uma ligação, enviar aquele currículo, pedir perdão ou, surpreendentemente, não fazer nada por enquanto. A fé verdadeira tem a paciência de um processo. Não precisa fabricar resultados para se sentir segura. Jesus não chegou atrasado a nenhum encontro do Pai. Também não chegará atrasado ao seu. Eclesiastes 3:1. Lembre-se de que caminhar em fé exige mais coragem do que correr em dúvida. Correr é fácil quando tudo dentro de você grita: mexa-se. Caminhar pede domínio próprio, mansidão e um ouvido afinado. Por isso, o fruto do Espírito cresce em ritmos tranquilos, não em urgências frenéticas. A dúvida busca garantias externas. A fé vive de uma garantia interna, o pacto selado pelo sangue de Cristo. Esse pacto declara que, ainda que as ondas subam, a mão dele é mais alta. Ainda que a noite demore, a aurora vem. Por isso você pode reduzir a velocidade sem culpa. Não está abandonando a responsabilidade, está abraçando a direção. Não confunda sinais com provas. A fé madura pode pedir confirmação, sim, mas não por ansiedade, e sim por obediência. Senhor, confirma a tua palavra no meu espírito. É diferente de: Senhor, dá-me outro sinal, porque não basta o que já disseste. Quando o coração descansa na promessa, qualquer pequena evidência aviva a chama. Quando está tomado pela dúvida, nenhum mar aberto basta. Por isso, volte a ouvir o vem sobre as suas águas. Talvez o seu milagre esteja a 3 passos de obediência e você continua correndo em círculos esperando sentir-se pronto. Faça a memória das vezes em que Deus sustentou você. Cada lembrança fiel é uma pedra no seu caminho.
uma referência no seu GPS espiritual. Ao recordá-las, a urgência diminui porque você sabe que aquele que o guardou antes o guarda hoje. No reino, a segurança não se mede pela quantidade de variáveis controladas, mas pela proximidade do pastor. Quanto mais perto você caminha, menos corre por medo. A pressa faz barulho, a fé, direção. E agora, descanse nesta convicção. Deus não comete erros de timing. Se Ele disse vem, você não precisa de sprint, precisa de foco. Se ainda não falou, você não precisa caçar respostas, precisa permanecer aos pés dele como Maria, deixando que a sua voz organize o seu interior. Lucas 10:42. A partir daqui, avançaremos para uma estação ainda mais libertadora. Aceitar o ritmo dele como o melhor para você, porque quando você sincroniza o seu passo com o dele, a vida deixa de ser uma corrida e se torna uma peregrinação onde os milagres aparecem no compasso que ele marca. Número 13. Deus o leva no ritmo dele, não no seu. Quando a dúvida se aquieta e a fé volta a respirar, esta verdade aparece como farol. Não se trata de impor a Deus a nossa agenda, mas de aprender o compasso dele. O seu relógio mede minutos, o relógio de Deus mede propósito cumprido. Por isso, quando ele lhe diz caminhe, está convidando você a sincronizar o coração com o passo dele, a ouvir os passos ao seu lado e a reconhecer a presença dele como os discípulos no caminho, quando Jesus se aproximou e caminhou com eles. Embora não o reconhecessem de início, falando-lhes e alinhando o entendimento deles ao ritmo do céu. Lucas 24:15. Esse é o método Emaús. Não correr à frente de Cristo, mas caminhar com Cristo até que o coração arda e os olhos se abram. Imagine uma orquestra. Todos os músicos podem ser virtuosos, mas se cada um segue o seu próprio tempo, o que era belo vira ruído. A música do reino soa quando você segue o maestro. A sua impaciência não acelera a sinfonia, apenas o deixa fora do compasso. Quando você se submete à batuta do mestre, percebe como os silêncios também fazem parte da partitura. No céu, os silêncios não são ausências, são preparação. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Não é poesia decorativa, é mapa de navegação para uma alma que deseja caminhar em paz. Eclesiastes 3:1. A impaciência desgasta a paz, o ritmo divino a multiplica. Observe Jesus. Ele nunca correu, nunca agiu em pânico e, no entanto, nada ficou incompleto. Mesmo quando todos esperavam urgência, ele esperou o tempo exato do Pai. Quando o avisaram sobre Lázaro, ele não se apressou. Permaneceu mais 2 dias, e quando chegou, o milagre foi maior do que a expectativa humana, porque o propósito estava maduro. João 11:6. No reino, chegar na hora certa não é acaso, é a precisão do Criador que não falha. Ainda que a visão tarde, espera-a, porque certamente virá, não tardará. É a âncora que desacelera a alma e a coloca em confiança. Abacuque 2:3. Pense agora na sua agenda. Quantas vezes você transformou um bom desejo em ansiedade porque quis que acontecesse já? A pressa promete controle, mas rouba a clareza. O ritmo de Deus pede entrega e dá de presente a eficácia. Quando você anda no passo do pastor, pelo Senhor são confirmados os passos do homem, deixa de ser um versículo e se torna uma experiência diária. Decisões que se encaixam, portas que se abrem sem empurrões, conversas que chegam no instante certo. Salmo 37:23. Não é passividade, é obediência rítmica. Ouvir, dar o passo que ele mostra, esperar o próximo compasso, voltar a ouvir. Voltemos a Emaús. Jesus não acelerou o passo dos discípulos, ajustou o dele ao deles, atendeu suas perguntas, reinterpretou as Escrituras, incendiou o coração, partiu o pão e se revelou. O processo é tão importante quanto a meta. Ao caminhar com ele, a frustração se converte em compreensão e a desilusão em missão.
Essa é a eficácia do tempo celestial. Não apenas leva você ao destino, mas o forma enquanto avança. Quando você se rende ao ritmo dele, a sua produtividade deixa de ser medida por quanto fiz e passa a ser medida por quanto de Cristo se formou em mim enquanto fazia. O primeiro infla o ego, o segundo edifica o caráter. Faça desta oração a sua prática hoje. Senhor Jesus, dá-me a graça de seguir o teu tempo e não impor o meu. Se corro à tua frente, detém meus pés. Se fico para trás por medo, toma a minha mão. Ensina-me o próximo passo, não toda a escada. Repita essa prece enquanto caminha, enquanto dirige, enquanto espera em uma fila. Respire fundo e imagine a batuta do maestro marcando o compasso do seu dia. Permita que cada espera se torne aula, cada ainda não, oficina de maturidade. A impaciência exige resultados. O ritmo divino dá fruto. Talvez você se pergunte como isso se vê de forma prática. Vê-se em renunciar a decisões apressadas que nascem de impressionar os outros e optar por decisões obedientes que nascem de agradar a Deus. Vê-se em responder a uma mensagem depois de orar 30 segundos. Vê-se em adiar uma porta que você bate sem paz e atravessar outra que se abriu sem estrondo. Vê-se em santificar um dia de descanso sem culpa, porque confia que o Deus que sustentou o universo enquanto você dormia, também sustentará a sua agenda quando você parar. É a sabedoria que evita não é bom proceder sem refletir e peca quem é precipitado, e abraça a direção que endireita as veredas. Provérbios 19, 2. Provérbios 3, 5, 6. Não tema perder oportunidades por caminhar com calma. As oportunidades que exigem que você traia a paz de Cristo não vêm de Cristo. O que é seu por propósito o encontrará em obediência, não em ansiedade. O ritmo divino sempre produz resultados melhores do que o humano, porque não apenas abençoa o resultado, abençoa a alma que o executa. Quando você aceita o compasso dele, o coração deixa de viver em modo urgência e entra em modo presença. Aí emergem os milagres que antes você não via, não porque não estavam, mas porque você andava rápido demais para percebê-los. E assim, com o pulso alinhado ao céu, você avança para a próxima estação, a obediência que caminha fiel. Quando o maestro marca, você responde. Quando ele sinaliza silêncio, você se cala. Quando levanta a mão, você se prepara. Este é o lugar da paz, que excede todo o entendimento e da eficácia que não se vangloria. É a sinfonia de um dia vivido no ritmo dele, onde cada compasso tem propósito e cada passo, por menor que pareça, o aproxima daquilo que ele sonhou para você antes mesmo de você nascer. Número 4. O que você caminha por obediência, Deus coroa. Obedecer quando tudo em você quer acelerar é como reduzir a marcha em uma subida longa. Parece que você avança menos, mas na verdade protege o motor e garante a chegada. Cada passo que você dá no ritmo de Deus é uma semente que cai em boa terra. Talvez hoje você não veja a espiga, mas o céu já registrou a sua fidelidade. Seu pai não olha apenas para suas metas, ele contempla seus modos. Ele coroa processos fiéis, não corridas apressadas. Tudo tem o seu momento certo, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Não é um adorno espiritual, é a rota para quem deseja ver glória sem perder a alma no processo. Eclesiastes 3:1. Pense em Jó. Ele não entendia, não calculou o porquê do vento que levou seus tetos, nem da dor que lhe mordeu a pele, mas conservou a integridade quando a pressa lhe sussurrava para desistir. Esse caminhar sem atalhos, essa mordomia do coração quando nada saía como planejava, foi honrada por Deus com restauração em dobro, não como prêmio à perfeição, mas como coroa à perseverança. Jó 40:2-10. A obediência pausada sustenta quando os argumentos caem.
É o sim pequeno repetido 1000 vezes, o não ao que contamina, mesmo que seja mais rápido, é manter o passo quando o vale parece interminável. Aprenda a olhar para o seu tempo e a sua energia como talentos que você administra, não como combustíveis que você queima para impressionar. Entregar e exercer mordomia é dizer: Senhor, este dia é teu. Te ofereço minha agenda, minhas conversas, meus descansos, meus silêncios. Não quero fazer muito para ti e estar pouco contigo. Quero caminhar contigo e que dessa comunhão brotem obras duradouras. Quando você faz isso, pelo Senhor são firmados os passos do homem, se torna palpável. Encontros se alinham, prioridades se organizam, portas que iriam te distrair se fecham e portas que iriam te edificar se abrem. Salmo 37, 23. A coroa não chega por acumular tarefas, mas por ajustar o passo ao do pastor. Imagine um maratonista que entende seu ritmo. Ele não corre o primeiro quilômetro como se o mundo terminasse ali. Administra fôlego, água e passada. Chega forte porque confiou no compasso, não no impulso. Na corrida da fé, quem acelera sem discernimento se esgota, mas quem guarda o ritmo termina com alegria. A obediência no pequeno hoje, esse não à pressa e esse sim à presença, está forjando músculos invisíveis para sustentar o grande amanhã. Deus não improvisa coroas, Ele as prepara para cabeças que aprenderam a se inclinar e a avançar sem ruído. Seja honesto. Há dias em que você deseja soluções imediatas, aplausos rápidos, evidências já. Nesses momentos, o Espírito te ensina a soltar o cronômetro e abraçar o processo. Quando você escolhe responder com mansidão e firmeza, quando faz o que é correto mesmo que ninguém veja, está ampliando sua capacidade de carga. A intensidade sem sustentabilidade é um fogo de artifício, brilha e se apaga. A constância, em contrapartida, acende um lar. Por isso, o Senhor te convida a santificar o ritmo. Trabalhar com diligência, descansar com fé, esperar com esperança, decidir com oração. O céu coroa essa cadência porque ela reflete a sua música. Faça do seu dia uma oferta rítmica. Ao despertar, entregue sua agenda. Ao meio-dia, renove-a. Ao descansar, feche-a com gratidão. Pergunte-se antes de cada passo: isso que vou fazer nasce da obediência ou da ansiedade? Se nasce da ansiedade, reduza a marcha, escute e reorganize. Se nasce da obediência, caminhe, ainda que o terreno não seja espetacular. Deus se agrada da gota constante que cai sobre a pedra até moldá-la. Por isso Jesus disse que Maria havia escolhido a melhor parte, a presença que não lhe seria tirada, colocando no lugar a pressa de Marta, que a fazia perder o essencial. Lucas 10, 42. A coroa está mais próxima dos que se assentam aos pés do Mestre do que dos que correm sem ouvi-lo. Quando o cansaço te visitar, lembre-se de que o descanso também é obediência. Parar não é abandonar a corrida, é escutar o treinador. O Shabat foi dado não para diminuir sua produtividade, mas para aumentar o seu fruto, porque te reconecta à fonte e te livra de acreditar que tudo depende de você. Ali, na pausa reverente, Deus unge a sua cabeça com óleo novo, afina o seu passo e te devolve a caminhada com visão limpa e coração apaziguado. A glória que você busca não é um troféu de vitrine, é a transformação silenciosa que te faz parecer com Cristo enquanto caminha. E agora, neste exato instante, faça o seu compromisso. Senhor, ainda que minha alma clame por acelerar, eu escolho manter teu ritmo. Coroo cada passo com teu nome e espero teu tempo para a coroa que tu prometes. Com essa determinação, avance sem estridências, porque o que você caminha por obediência, Deus coroa. E no próximo trecho, você descobrirá que na calma, escondidos na rotina e na espera, estavam os milagres que tanto ansiava ver. Em seu tempo perfeito, tudo flui, e a sua obediência se torna porta aberta para o extraordinário. Número 15.
Na calma você descobre o milagre que a pressa escondia. Não é que o milagre não estivesse lá, é que você ia rápido demais para vê-lo. Como quando você atravessa de carro uma estrada serrana e alguém te pergunta: "Você viu o vale?" E você responde: "Que vale?" É preciso parar, abrir a porta, colocar o pé na terra e caminhar para que a paisagem fale contigo. Assim funciona com Deus. Sua obra não faz barulho de motor, parece-se mais com o sussurro que encheu a caverna de Elias, um sopro suave e delicado, que só a alma em calma pode discernir. 1 Reis 19:12. Hoje o Pai te toma pela mão e te diz: pare de correr, reduza a velocidade, caminhe no meu ritmo e verá o que a sua pressa estava escondendo. Deus age constantemente, mesmo quando você não sente. Enquanto você dorme, Ele sustenta. Enquanto você se preocupa, Ele ordena. Enquanto você calcula, Ele provê. Mas a pressa embaça os olhos do coração. A ansiedade coloca óculos embaçados. Tudo parece borrado, ameaçador, urgente. A calma, em contrapartida, é o pano suave que limpa a lente espiritual. Por isso, a palavra convida: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A quietude não é vazio, é reconhecimento, é percepção afinada. Salmo 46:10. Quando você reduz a velocidade, o Espírito mostra como Ele te cuidou nos detalhes. Aquela conversa oportuna, aquele e-mail que chegou na hora certa, aquela força que apareceu no meio da tarde. Não eram coincidências, eram milagres cotidianos que passaram despercebidos porque você corria. Caminhar de forma contemplativa é a prática que integra tudo o que foi aprendido. Parar, respirar, escutar, caminhar, perceber, agradecer, permanecer. Parar. Reconheça que a urgência não é guia, é sintoma. Faça uma pausa breve e sagrada antes de decidir ou responder. Respirar. Inale presença, exale afã. Diga com o seu fôlego Jesus ao inspirar. Tem misericórdia ao expirar. Escutar. Distinga a voz que não grita, que não empurra, que guia com mansidão. Caminhar. Dê o próximo passo, não os 100 passos que o medo exige planejar. Perceber. Pergunte: que milagre pequeno o Senhor me oferece aqui? Agradecer. Nomeie em voz alta, mesmo que pareça mínimo. Permanecer. Repita esse ritmo quantas vezes for necessário até que o seu interior se estabilize. Os maiores milagres são tecidos no cotidiano. O pão de hoje, a amizade que sustenta, a porta que se fecha para te proteger, a intuição que te livra de um negócio injusto, o riso de um filho que cura mais do que uma conferência. Às vezes, você busca o mar se abrir, quando o Senhor está te dando a coluna de nuvem que faz sombra e a de fogo que ilumina. Na pressa, você busca espetáculo, na calma descobre cuidado. Por isso, quando freia, começa a notar: aqui estiveste, Senhor. Esse reconhecimento já é um milagre, o coração que volta a ver. Elias não encontrou a Deus no vento que despedaçava montes, nem no terremoto, nem no fogo. Ele o encontrou em um sussurro delicado. 1 Reis 19:12. Essa passagem é um espelho para nossas jornadas. Vivemos esperando sinais estrondosos e perdemos a voz que, com ternura, alinha a alma e endireita o passo. Quando você aceita caminhar mais devagar, começa a ouvir indicações precisas, suaves, suficientes. Percebe que não está improvisando uma rota, mas descobrindo um traçado que já estava pronto. E essa revelação traz descanso. Não é a sua velocidade que garante o destino, é a fidelidade dele. Faça hoje um pequeno pacto. A cada dia caminharei 10 minutos para buscar conscientemente um milagre pequeno. Saia sem fones de ouvido, sem agenda, sem pressa. Enquanto anda, ore com o fôlego. Olhe ao redor com curiosidade santa. Que detalhe traz o seu nome hoje? Que provisão estava escondida atrás da pressa? Talvez seja um pensamento de consolo exato, a lembrança de um versículo, o rosto de alguém a quem você deve ligar, ou a beleza simples de uma flor na calçada que te lembra que o Criador continua criando. Ao voltar, escreva em uma linha:
O milagre de hoje foi. Esse registro abençoa o presente e treina a sua percepção para amanhã. Não se surpreenda se, ao reduzir o ritmo, você também perceber feridas que a pressa silenciava. Não fuja, mantenha o passo, convide Jesus a caminhar sobre esse terreno sensível. A calma é a antessala da cura. A pressa, anestesia, a contemplação cura. O bom pastor não te arrasta, ele te conduz, e enquanto o faz, unge a sua cabeça com óleo, endireita as suas veredas e prepara uma mesa na presença das suas tensões. Nessa mesa, o pão é mais saboroso, a água mais clara e a conversa mais profunda, porque há tempo para amar e ser amado. E quando você olhar para trás, verá que cada trecho pausado estava cheio de intervenções discretas. A obediência que ontem parecia lenta, hoje se mostra sábia. A espera que doía hoje brilha necessária. A paz que você cultivou se tornou o clima onde brotou a resposta. Este é o fechamento natural do caminho. Reconhecer que o milagre não era apenas o destino alcançado, mas o Deus presente em cada passo. Não ardia o nosso coração enquanto Ele nos falava pelo caminho. Disseram os de Emaús no ritmo de Jesus, Lucas 24:32. Que essa seja a sua confissão. Ao reduzir a velocidade, a paisagem do reino se abre e você entende, com gratidão maravilhada, que em seu tempo perfeito tudo flui. E tudo floresce. Você já ouviu a voz de Deus hoje? Ele te mostrou que os milagres não chegam quando você corre desesperado, mas quando caminha confiante. Que o ritmo dele não é lentidão, é precisão perfeita. Que cada pausa não é perda, mas preparação para algo maior. Agora, você tem uma decisão a tomar: continuar correndo no ritmo exaustivo do mundo ou começar a caminhar no ritmo restaurador de Deus. Escolher a pressa que fratura ou a pausa que aperfeiçoa. Decidir entre a aflição que cega ou a calma que revela milagres. Os milagres que você tem buscado não estão escondidos em lugares distantes. Estão aqui, neste momento, esperando que você desacelere o suficiente para enxergá-los. Na sua respiração consciente, no seu passo intencional, na sua decisão de confiar quando tudo grita para você se apressar. Deus não precisa da sua velocidade, precisa da sua confiança. Não requer a sua pressa, requer a sua presença. Quando você caminha no ritmo dele, quando sincroniza o seu passo com o coração dele, você percebe que os milagres não apenas chegam, eles já estavam ali, esperando pacientemente que você parasse de correr para poderem te alcançar. Saia daqui não apenas inspirado, mas transformado. Caminhe diferente, respire diferente, viva diferente, porque agora você sabe o segredo. Na calma de Deus estão todos os milagres que a sua alma precisa. Que a paz que excede todo o entendimento guarde o seu coração enquanto você aprende a caminhar no ritmo divino. Os milagres te esperam. Apenas caminhe.